mas desde o ano passado, eu me lembro que ele chegou para mim, pastor Álvaro, e aí ele falou: olha, um dia vocês me convidem para aquilo que o Senhor tem me chamado prioritariamente, que é o Ministério da Palavra, e esse ano vão se conciliar as duas coisas, né? E foi muito bom já te ouvir na sexta-feira. Eu espero que o Senhor também fale a nós por meio da tua vida hoje também. Ele é lá de Vitória, Espírito Santo, predestinado a ser um presbiteriano até morrer. As denominações vão acabar. Que nada, lá no céu eu quero ficar do meu lado. Eu sou batista, presbiteriano. Eu não quero ficar perto dele lá não. Como é bom poder brincar com isso, né? Nós tivemos um pastor pentecostal pregando aqui esse mês, foi o pastor Sérgio Paim, da igreja Ceifa. Tivemos você com a gente. Tivemos até o Rafael, que é quase convertido. Brincadeira, Rafael, você é um irmão em Cristo. E eu sou um garoto de sempre, né? Mas foi muito bom ter vários pregadores diferentes esse mês aqui. E a gente tem ouvido a voz de Deus através de você também. Queria orar por você mais uma vez. Ao final, irmãos, da pregação, considerando especialmente os irmãos que não puderam estar com a gente ao longo do sábado e da sexta-feira, ele vai estar louvando o Senhor pelas canções que mais marcaram a nossa vida como igreja aqui com a gente hoje, tá bom? Mas ele vai estar trazendo o mais importante, que é aquilo que gera as letras e as canções que eles cantam, que é a palavra de Deus. Vamos orar para pedir ao Senhor que prepare nossos corações. Faremos com o Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ter agora a nossa atenção voltada para ouvir o que o Senhor tem para a gente. O Senhor ouviu o que nós preparamos para Ti. E o que nós preparamos para Ti é fruto, com certeza, do que o Senhor fez por nós em Cristo. É pelo novo e vivo caminho que a gente teve acesso a Ti, tem acesso e vai ter sempre. E é o caminho que o Senhor preparou em Cristo. Nossas canções fluem da Tua obra em nós. Mas o Senhor nos deixa participar dessa adoração de forma tão ativa, Pai. Como é bom ver as vozes, os instrumentos, o povo, Deus, colocando suas emoções e sua razão a serviço do Teu louvor. Mas agora colocamos diante de Ti o nosso silêncio. Porque é a Tua voz ministrada no nosso coração que muda a nossa vida. Nos faz cantar mais e melhor. Que o Senhor use poderosamente o bom nome, Pai, para que a Tua voz se faça ouvir e para que o ministério da reconciliação possa ser, ó Deus, mais uma evidência de que somos servos de Cristo. Nós choramos muito gratos em nome de Jesus. Amém. Está aqui já, Bíblia. Está no copo do pastor João. Está com o nome do pastor João, que tem mais unção. Uma benção. Gente, boa noite, graças e paz, tudo bem? Que bom estar aqui. Essa cidade é muito boa. A gente acho que trouxe um friozinho para cá. Estar com vocês aqui tem sido muito bom para a gente. Desde o ano passado já foi uma benção. Eu não estava aqui na sexta-feira, eu pude falar um pouquinho do que aconteceu. A Carol teve uma infecção renal e foi curada para a glória do Senhor. A igreja se colocou em oração e o Senhor operou algo muito grande, que é um testemunho que a gente carrega assim para a vida. É muito bom poder viver isso como igreja, como servos de Jesus. O pastor Alex brinca assim, essa questão de denominação, mas eu tenho fé em Deus que daqui a um tempo as denominações irão acabar, e as pessoas irão entender assim, que existe um só povo. Amém. Povo que segue verdadeiramente Jesus. Consegui tirar um pouquinho do retorno aqui para mim, por favor? E aí é legal demais participar do reino, porque eu vivi uma vida muito louca. Eu já falei aqui com os irmãos, tanto na sexta-feira quanto ontem, quando a gente estava compartilhando aqui as histórias das músicas. E assim, era uma vida muito louca mesmo, porque eu comecei na música com 14 anos, subi em trios elétricos, e eu lembro que no carnaval eu saía na quarta-feira de casa para tocar e só voltava na outra sexta. Aí fora as outras agendas, os outros shows, composição, depois foquei mais na carreira de compositor, mas vivia escrevendo músicas imorais, assim, incitando as pessoas a fazerem coisas ruins. E Jesus, numa quarta-feira à noite, me chamou
de forma irresistível, daí que vem a convicção para escrever a música Notícia, Irresistível Graça, que quebrou meu coração e me moeu, me deu a capacidade de amar. E nesse tempo, assim, Deus tem me permitido escrever algumas canções, e sempre gosto de frisar que é para a glória dele. E gosto de lembrar também algo muito interessante, que um dos livros que mais marcaram a minha caminhada aqui, não é longa, mas eu tenho aprendido muito, o livro Em Busca de Deus, do John Piper, e ele é um excelente pregador, um excelente escritor, e ele diz que quando ele morrer, uma das frases autorais que ele quer que tenha na lápide dele seja: Deus é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Eu escrevi uma canção, em breve a gente vai lançar nas plataformas aí, a música começa: o mundo não sabia amar, Deus veio pessoalmente ensinar. Eu quero essa frase na minha lápide, porque ele veio pessoalmente e me ensinou a amar. Jesus veio e as suas palavras me fazem olhar para trás e acreditar que ele veio pessoalmente a esse mundo, através da sua vivência e ensino tão aprofundado, tão claro, ensinar seres humanos a serem humanos melhores. Ele trouxe essa reconciliação. O mundo não sabia amar, Deus veio pessoalmente ensinar. Tipo assim, logo eu que vivi aquela vida louca na música, fui convertido, depois entrei para a faculdade de Direito, formei em 2019, 2020 entrei para o seminário, achei que foi muito mais forte do que, nem quis fazer OAB, nem quis fazer nada. Mas eu me lembro que na época da faculdade eu fazia estágio lá no núcleo de prática jurídica da própria faculdade. A gente lidava com alguns casos assim, de processos, algumas pessoas que chegavam lá com processos mais simples e os estagiários que resolviam. A gente lidava também, a gente tinha lá, a chefe lá do nosso estágio trabalhava como mediadora de conciliações. E aí a gente percebe assim, nessas conciliações, casos de divórcio que as pessoas estão resolvendo ali, para não precisar levar para o tribunal e falar: vamos resolver aqui na paz, através de um mediador, vai dar certo. E não precisa levar para audiência, resolve de uma forma mais tranquila, mais relax. E eu quero chamar isso não de conciliação, acho que vou chamar de reconciliação, porque aquelas pessoas que estavam ali resolvendo BOs, perrengues, já tiveram algum vínculo, talvez já juraram diante de um altar: te amarei para sempre, até que a morte nos separe, e estão ali resolvendo conflito. Olha que doideira. E aí, quando eu falo ainda de conciliação, de direito, de advogado, de mediador, eu me lembro de uma história que é muito chocante. Eu quero introduzir essa história para que a gente entenda sobre o texto que a gente vai ler. Eu trouxe sexta-feira aqui uma mensagem falando sobre a oração de um cobrador de impostos e de um fanático religioso, e que o cobrador de impostos voltou para casa justificado pela oração humilde e humana que fez, mas o fanático religioso, porque não orava para Deus, não voltou justificado. E eu me lembro aí, voltando para a introdução, voltando para esse assunto jurídico aí, que eu conheci através de um vídeo, depois eu procurei ler melhor a história de um serial killer, chamado O Assassino de Green River, e ele matou mais de 71 pessoas, em sua maioria mulheres. Ele confessou ali, na verdade ele foi condenado por assassinato de 49 mulheres, e ele abusava e matava aquelas mulheres. Isso na década de 80, é algo novo, é algo recente. Então eu gosto de introduzir com algo contemporâneo, com algo que está perto da gente, para a gente perceber que o problema existe no mundo mesmo. Esse cara, esse assassino, esse monstro aos olhos humanos, ele foi condenado. E quando um assassino ele é enquadrado, ele é investigado e ele vai para o tribunal do júri, lá nos Estados Unidos,
tem a oportunidade de algumas pessoas, alguns familiares das vítimas, pegarem o microfone e falarem algumas coisas. E muitos familiares das vítimas falaram muitas coisas. Tinha gente que xingava esse cara e falava: se eu tivesse a oportunidade agora, eu te cortava em pedacinhos, eu faria todo o mal que eu pudesse a você. Outras pessoas falaram: eu quero te ver apodrecer para sempre, que você morra o mais rápido possível. Mas teve uma pessoa que proferiu algo peculiar para ele. Um senhor, pai de uma das vítimas, ele vale ressaltar que toda vez que esse cara, esse assassino, ouvia as pessoas, ele debochava. Isso é típico de um psicopata. E ele fazia-se de indiferente, mas quando esse senhor tomou o lugar e o microfone e falou para ele assim: você deixou as coisas muito difíceis para mim, você tornou minha vida muito difícil, e hoje eu estou fazendo aqui diante de você uma das coisas mais difíceis que um cristão pode fazer. Eu te perdoo em nome de Jesus. O cara perdeu a filha, mas ele disse: eu te perdoo em nome de Jesus. Isso foi chocante para mim, porque eu não sei se eu faria isso, mas eu sei que eu sou chamado a fazer isso. É muito difícil. E essa história constrange meu coração. E lendo mais sobre essa história, eu descubro que esse assassino, ele era na sua vida ali um profissional pintor de caminhões, mas era também um fanático religioso. Ele ia frequentemente à igreja, participava de todas as programações, mas assassinou 71 pessoas. O que a gente entende com isso? Eu quero pensar assim: que problema é esse que está no mundo, que atinge cada um de nós? Talvez nós não somos, graças a Deus, assassinos, mas nós temos milhares de erros. E que se algum de vocês soubessem os meus erros, se algum de vocês soubessem todos os erros do pastor Alex, pastor Álvaro, João, vocês nem olhariam na nossa cara. Esse senhor, diante de um tribunal, de um cara que estava para ser condenado, porque matou a filha dele e várias filhas de outras pessoas, diz: eu te perdoo em nome de Jesus. Nós somos chamados a isso. Esse senhor, ele evidenciou o reino ali através do ministério da reconciliação. Ele diz que há perdão para até mesmo o pior dos pecadores. E talvez esse homem não tinha visto nenhum pecador tão sinistro quanto esse assassino. Ele esteve diante do pior dos pecadores que ele presenciou na vida dele, e disse: eu te perdoo em nome de Jesus, apesar de você ter deixado as coisas muito difíceis para mim. Milhões de coisas e pessoas estão separadas do que é bom hoje, mas elas estão seriamente relacionadas com tudo que há de mal. Esse é o nosso problema. Esse é um problema que permeia a nossa vida, que a gente pode ver e vivenciar aí. Milhões, não é uma dezena, uma centena, são milhões de pessoas que estão separadas do que é bom e seriamente relacionadas com tudo o que há de mal. Por que eu trouxe esse fanático religioso, que era um psicopata assassino que recebeu perdão? Eu não sei se ele se tornou um servo de Jesus, mas o que importa é que naquele dia houve perdão proclamado e houve a evidência de que o reino de Deus existe. Por que eu trouxe essa história? Porque a gente vai ler um texto agora em 2 Coríntios 5, e que quem escreveu era um fanático religioso que buscava matar pessoas, perseguir pessoas, tirar tudo que as pessoas tinham, desprezava pessoas, e que se tornou o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Como é que a gente encara? Já pensou se eu abrisse uma carta e falasse: vou ler uma carta falando de Deus aqui, do assassino de Green River? Qual seria o seu comportamento, o meu comportamento? Vamos pensar, a gente está lendo aqui, vai ler aqui um texto de um ex-assassino, de um ex-perseguidor, mas que houve graça e que foi reconciliado com Deus através da vinda de Jesus Cristo à terra. 2 Coríntios 5, de 17 a 21.
Vou ler na versão NVT. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Queria que a gente pudesse orar. Jesus, obrigado pela sua salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui e nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra. Agora, Deus, que o seu Espírito nos ajude a entender e aplicar para todas as áreas da nossa vida, que a gente saia daqui sedento por reconciliar todas as coisas com o Senhor. A mensagem existe, o modelo está pronto, que a gente saia da inércia, ó Pai, para evidenciar o seu reino, em nome de Jesus. Amém. Eu acho muito forte isso. Toda vez que eu ouço sobre isso, eu fico meio assim, porque eu fico pensando na minha filha, minha esposa. Eu não sei, é muito louco assim. O primeiro pensamento que me vem à mente é: se eu pegar esse cara pela frente, eu vou dar de soco para cima dele, depois eu vou pegar o que eu tiver de mais afiado e vou fazer. E aí o Espírito Santo, ele vem soprando o contrário no nosso coração: perdão, perdão, perdão. Há perdão para o pior dos pecadores. Há perdão. Por que há perdão? Porque existe uma nova modalidade de vida. Como a gente leu ali, a carta aos Coríntios foi escrita também no contexto de angústia. James Hatton diz que o consolo é o grande tema de toda a carta. Paulo escreve essa carta em meio a aflições, em meio a momentos onde o apostolado dele estava em xeque. Ele escreve em meio a pessoas querendo difamá-lo, em meio a uma igreja muito complicada que era a igreja de Corinto. Mas ele vai falar sobre reconciliação de forma muito humilde. Ele fala sobre generosidade nessa carta. Ele fala também sobre sofrimento que glorifica a Deus. É difícil pensar nisso. São coisas assim muito peculiares para a nossa cabeça pequena, que se não é o Espírito Santo expandindo a nossa mente e o nosso coração para receber essas palavras que são peculiares, que são difíceis de engolir e vivenciá-las, a gente não é capaz. Nós somos dependentes dele para tudo isso. Por isso Deus propõe, em meio a sofrimento, angústia, essa nova modalidade de vida. E quando eu falo de modalidade, eu lembro de esportes. Eu lembro de competições esportivas. Logo eu, um sedentário, estou mudando de vida agora, graças a Deus. Estou começando a fazer atividade física, estou fazendo dieta. Dei uns deslizes aqui esse final de semana, mas está tudo certo. Mas foi deslizes assim, não foi extrapolando muito. Mas enfim, acho que eu tenho essa licença para falar sobre atividade física, porque eu comecei a fazer, então está tudo certo. Eu gosto de pensar em esporte, em modalidade, e eu gosto de pensar em grandes nomes do esporte. Usain Bolt, Michael Phelps. Para viver, para praticar, para serem os campeões que eles são, nessas modalidades distintas, eles precisaram se submeter a treinos rigorosos, dietas rigorosas, vida disciplinada, uma vida diferente do que se ele não fosse um atleta. Por quê? Ele pratica uma modalidade esportiva que exige isso. Imagina aí o Usain Bolt correndo quilômetros e quilômetros para poder no dia da competição correr 9 segundos. É louco.
Agora, essa nova modalidade de vida que o Senhor nos propõe, e que Paulo, que escreveu essa carta, também diz lá aos Romanos, capítulo 8, existe uma nova modalidade de vida, a vida no Espírito. É preciso uma disciplina. A gente falou aqui na sexta-feira sobre oração. Para viver essa nova vida, você precisa ouvir de Deus, você precisa estar conectado com Deus, senão você é um atleta fracassado. Senão nós não vamos conseguir desempenhar o que Ele quer que desempenhemos, se a gente não tiver uma vida nova. A gente sabe da mensagem, a gente tem a dieta, sabe da regra, sabe o que precisa fazer, mas não faz. E aí a gente lamenta: nossa, eu sou tão fracassado na evangelização, sou tão fracassado, não consigo anunciar, estou fraco, a minha espiritualidade está fraca. Realmente, é preciso conexão com Deus, é preciso viver e mergulhar de cabeça nessa nova modalidade de vida. Existe uma vida nova, e o que a gente precisa entender de uma vez por todas é que a vida passada, sabe, aquele Randy dos trios elétricos que compunha canções imorais, ele morreu. E tem uma frase de Lutero que eu concordo com ele. Eu pensei que o antigo homem tinha morrido nas águas do batismo, mas ele sabia nadar. Descobri que o miserável sabia nadar. De vez em quando o antigo Hammer fica batendo na porta assim, querendo voltar. Não sei se vocês já assistiram Homem-Aranha, o 3. O filme não é muito bom não, mas tem aquela dupla personalidade deles. Comparado ao 1 e o 2, o 3 não é muito bom. Mas enfim, sabe, fica querendo voltar ali, querendo te puxar para o caminho oposto. Por quê? Porque talvez eu esteja fraco na minha conexão com Deus. E Paulo usa uma palavra para falar do Espírito Santo no Novo Testamento. Óbvio, né? Paulo, Novo Testamento, ele chama o Espírito Santo de pneuma, algo que tem a ver com vento, sopro. O Espírito Santo está soprando no ouvido daquele que conhece Jesus. Vá, faça o bem, vá, evidencie o reino através do ministério da reconciliação, vá, faça o bem. Ele está soprando uma espécie de freio também. Quando você está empolgado para fazer alguma coisa errada, ele está assim: vai não, não vai não, não vai. O Espírito Santo é assim. Na maioria das vezes ele é assim. Eu costumo pensar que tem coisas que ele quer tanto que a gente faça, e ele é soberano e pode fazer que um soprinho de sugestão vira um vento que me empurra. E amém, a nossa vida é do Senhor. Que a gente esteja preparado também, não só para sugestões, mas também para o vento que nos empurra para o certo, que nos pare, sabe, eu estou avançando em meio a coisa errada, ele vai só com o vento contra e me para. Louvado seja Deus. Essa é a nova modalidade de vida. Acostume-se com isso, mas não cale a voz do Espírito, deixando as suas disciplinas de lado, porque em sua maioria ele vai falar um sopro suave: faça o bem, não faça o mal, ajude, reconcilie, contribua, ore. O Espírito Santo está falando todo o tempo, todo segundo. Ele não dorme. E essa é a nova modalidade de vida. A velha vida já era. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não há, como Paulo diz lá em Romanos 8 também, condenação. A nossa vida é guiada pelo Espírito. E essa vida nova, ela precisa evidenciar o reino de Deus. Você imagina, eu vou usar esporte de novo, porque você imagina lá no quadro de medalhas lá das Olimpíadas. Você quer ser o Brasil? O cristão Brasil lá? Não quer. Quer ser Estados Unidos, Japão, China, Rússia. Está lá porque eles são disciplinados, eles se propõem a fazer e fazem. A nossa vida nova é uma vida que a gente que canta aqui levantando a mão: venha o teu reino, faça a tua vontade. A gente está falando publicamente: eu me proponho a viver o seu reino, eu me proponho a me submeter à sua vontade. Mas e fazer? A gente precisa fazer também. E eu falo isso antes a mim, tá, gente? Eu falo isso antes a mim. Tudo que eu estou falando aqui eu preciso ouvir, assim como cada um de nós. E essa nova vida, a gente precisa entender
é que não vem de nós, como eu disse lá na minha frase de lápide, o mundo não sabia amar. Deus veio pessoalmente ensinar. Estava tudo perdido, tudo virado ao avesso. Vários possíveis psicopatas de Green River aí. E Jesus vem e faz algo diferenciado, escandaloso para os religiosos da época. Ele caminha, gente, de forma mansa, humilde. Jesus cumprimenta pobres, pecadores, se assenta à mesa com publicanos, vai à casa de publicanos, como o pastor Alex falou aqui ontem. Porque Jesus entendeu que todo mundo precisa. Não é um, nem outro, nem outro. São milhões de pessoas que estão desconectadas com o propósito. E qual o nosso propósito? Trazer uma mensagem, dizer, existe luz, existe conexão. Espera aí, não está vazio, não está, isso aqui não é incolável, cola sim e fica bonito. Nem dá para perceber que foi manutenção. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Jesus. E aí, Ele nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Porque tem muito disso também, e é triste, porque as pessoas ouvem, entendem ali que há salvação na cruz, há um reino, mas a pessoa quer fazer aquele grupinho ali, aquela bolha. Pronto, agora existe um reino, então venha reino aqui e fique comigo, eu não preciso anunciar mais. Já estou salvo. As pessoas distorcem uma doutrina tão bonita, uma vez salvo para sempre, e deixam de evidenciar o reino. Aí tem que ver, será que essa pessoa entendeu de fato essa doutrina? Será que houve entendimento ali? Porque essa notícia de salvação, ela nos salva para hoje. Se Deus quisesse que a gente fosse salvo e não reconciliasse o mundo, Ele nos salvaria e nos mataria logo em seguida. Mas Ele nos encarregou. Lembra da empresa, da firma, da indústria lá, tem um encarregado, aquele que fala assim, você vai fazer isso aqui, aquilo outro. Na igreja existem encarregados de áreas. Fernandinho, encarregado da música, gente, nós vamos fazer isso aqui, vamos tocar essa música aqui, esse repertório. Existem encarregados. E agora o Senhor dos Senhores, aquele que veio à terra e foi tentado e nunca pecou, reconciliou as coisas ali. Deus reconciliou as coisas por meio dele, e Deus agora é o grande encarregado, aquele que o nosso coração ouve, dizendo, vá, mostre que há salvação, há reconciliação, há esperança, por mais que o mundo diga que não. Eu gosto de pensar muito nisso. Deus nos encarregou e há esperança. A gente pôde batizar a semana retrasada minha cunhada, e se eu chorar aqui vocês não reparem, porque ela estava muito perdida, gente. Era uma loucura de vida. Minha cunhada, ela fez 18 anos ontem, com 17 anos ela viveu uma vida mais louca do que a minha. Drogas, sexo, homossexualidade. E ela, por fim, veio com o papo de que ela estava crendo em deuses gregos. Ela orava para os deuses e eles ajudavam ela. E aí, o que esperança tem a ver? A gente conversava, compartilhava a vida com ela, e ela nem aí. E era motivo total para perder as esperanças. Carol, por ser irmã, por muitas vezes perdia a paciência. Vou confessar que eu também perdi. Mas eu lembro que o argumento que a gente usou para conversar com ela foi o evangelho puro e simples. Ela falava dos deuses gregos que ela cria, e eu chegava. A mitologia pode dizer desses deuses que vieram à terra, se aproveitar da terra. Isso não é verdade. Agora eu digo de verdade. Só um Deus se humilhou e se fez homem para reconectar as pessoas com Ele. Esse Deus não é um interesseiro, é Jesus. E toda vez que ela vinha com o papo, vinha falar das coisas, eu falava, Jesus.
Não foi por minha causa que ela foi convertida. O Espírito Santo fez a obra. Mas olha o poder de perceber que nós fomos encarregados por Deus a reconciliar todas as coisas, anunciando o Evangelho. Chegou um ponto que ela me pediu uma Bíblia. Aí eu falei, dei. Aí, Carol chegou ali agora. Para que você vai dar a Bíblia para ela? Nem vai ler. Calma, relaxa. Vamos crer. Ela pegou a Bíblia e começou a ler. E o Espírito Santo começou a fazer a obra no coração dela. A irresistível graça que quebra e moe corações começou a agir na vida dela. E aí teve um dia, Carol chegou lá na casa da mãe dela, já tinha post-its no espelho lá. Estou contando resumido, tá? Post-its com versículos. E Carol, legal. E quando foi conversar com ela, ela começou a dizer sobre as coisas que ela estava praticando. Como eu disse, sexo, drogas, rock and roll, homossexualidade, muita coisa. O rock and roll é brincadeira. Rock and roll é uma bênção. E ela falava, olha, eu até estou assim, mas se a Bíblia diz que é errado, eu creio que é errado. Aí que louvado seja Deus. E hoje eu posso dizer para vocês, esses dias eu citei esse exemplo, estava falando para as adolescentes lá da igreja. E eu digo que hoje ela está extremamente, enlouquecidamente, totalmente, completamente, perdidamente apaixonada por Jesus. A gente pôde batizar ela há 15 dias atrás e foi lindo. Uma bênção. O ministério da reconciliação é real. Eu trago esse testemunho aqui para encorajar vocês. Uma das coisas que mais me encoraja na caminhada cristã é ler biografias, é ler o que Deus fez por meio do seu povo na história. E Ele está fazendo, Ele quer usar cada um de nós para continuar fazendo. Nós somos, a Bíblia diz lá seguindo o texto, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, porque aquele santo homem que pisou aqui há aproximadamente 2000 anos atrás, tomou sobre si esses pecados. Então essa mensagem está na ponta da língua. Há reconciliação, há conexão novamente, porque os seus pecados, quando Deus olhar para você, Ele vai entender que estão em Cristo. Cristo tomou esses pecados. Anuncie isso para outras pessoas. Ele nos deu a maravilhosa mensagem. Olha como é que o texto vai trazendo a maravilhosa mensagem de reconciliação. E aqui eu ressalto, Paulo, um judeu, e quando o judeu quer enfatizar uma coisa, ele começa a repetir, olha, ele reconciliou, ele está reconciliando, ele nos deu a maravilhosa mensagem de reconciliação. Ele está falando assim, ó, vá e seja um reconciliador. Ele fala, nós falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Mais uma vez, falou sobre reconciliação. Sabe alguém que é um procurador e quando essa pessoa chega, fala assim, olha, eu tenho procuração, eu falo em nome dessa pessoa. Um advogado, né? Chega assim, ó, tem a procuração aqui, ó, para responder para essa pessoa. O Rei dos Reis nos deu esse documento e hoje a gente fala em nome dele, porque ele não quer esse reino da bolha fechado para nós. Ele quer que a gente vá, bata nas portas, fale nas universidades, no serviço, nas escolas, onde a gente passar, precisa ser evidenciado. O cristão necessariamente precisa evidenciar o reino de Deus. Ser um reconciliador. Com a nossa juventude lá eu falo muito sobre representatividade cristã. Hoje nós carregamos a representatividade de Jesus, desde a nossa casa até os confins da terra. Eu preciso ser representatividade de Jesus para Carol. Carol precisa ser representatividade de Jesus para mim, para Laura, principalmente porque a gente vai descobrindo que ela imita tudo que a gente faz.
responsabilidade é tremenda. A gente filtra as falas, os gestos, as atitudes, tudo eu preciso representar Cristo para minha filha, para minha esposa, para vocês, aonde eu for, precisamos, gente. Nós precisamos fazer isso. Então a gente viu, temos uma nova modalidade de vida, que engloba tudo isso. Uma vida nova, esquecer da vida que passou, e não esquecer para não dar testemunho, mas esquecer porque você não é mais essa pessoa. Então, o que você se lembra é para a glória de Deus, para dizer o que Deus fez na sua vida. Não há condenação, porque essa vida é guiada pelo Espírito. Então, a modalidade de vida nova é a vida onde eu tenho disciplina de me conectar com Deus, porque agora eu preciso ter uma boa desenvoltura como conciliador, como reconciliador. É um ministério. É um ministério. Tem gente que fala assim, eu preciso encontrar o meu ministério. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa frase. Até um casal de grandes amigos nossos lá, eles ficaram sem igreja, tiveram uma decepção com a igreja lá e começaram, e queriam visitar a nossa igreja, vamos. Só que eles falaram assim, eu preciso encontrar o meu ministério. E eles são muito amigos, então eu tenho abertura para falar. Eu falei, então não vai para lá não, porque o seu ministério não está lá. A missão é de Deus, tudo é de Deus, não tem espaço para o seu ministério, lá não é o seu mundo, é um reino de Deus. Então, não é nada pessoal, o eu sai de cena. É um ministério de todos nós, reconciliadores. Às vezes você fala assim, poxa, eu não sei o que fazer na igreja, não sei tocar, não sou bom de falar. Eu já preciso dizer, você tem um ministério reconciliador. Antes de querer ter alguma evidência em algum lugar, tocando, cantando, se aparecendo, evidencie Deus onde você passar. Isso é um pré-requisito para nós. É um ministério diário. Isso aqui acaba, gente. Se pessoas faltar a luz e não voltar nunca mais, se essas paredes caírem, isso aqui acaba. O domingo acaba. Os cultos acabam. A vida do reconciliador é todo dia, toda hora. Ele nos confiou uma missão da reconciliação. Ele nos convida a ir ao mundo. E aí também é algo que eu quero trazer. A gente está caminhando já para o final. Hoje eu não vou conseguir fazer 37, pastor. Perdoe, hoje vai uns 40 e poucos minutos. Mas ele nos confia a missão de reconciliar indo ao mundo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tende a pensar assim, eu sou servo de Deus e não me misturo com o mundo. E vamos trazer uma nova definição para isso. Você se mistura sim, você só não se contamina. Lembra de Daniel na Babilônia? Jesus, quando ele está no Sermão do Monte ensinando, bem-aventurados, misericordiosos, bem-aventurados os mansos, os que choram, os perseguidos por causa da justiça. Depois que ele ensina tudo aquilo ali, ele fala, agora vão, vocês são sal e luz, vão ao mundo. E se a gente pegar e condensar tudo isso aqui, vão e levem a reconciliação, como alguém que se mistura, mas que evidencia o reino. E quando as pessoas que estão acostumadas a verem catástrofes, guerras, imoralidades, tudo, e ver a sua vida dando um bom testemunho, vai dizer, o que essa pessoa tem diferente, e continua sorrindo? Aí você fala, tem Jesus, é uma vida nova. Mas explica. Olha, eu vou te explicar até aqui, o resto é inexplicável. Porque de fato é. Clóvis Pinho foi muito feliz quando disse, ninguém explica Deus. Ninguém explica. É inexplicável. Gente, eu estava na quarta-feira lá na sala de casa, eu briguei com o empresário do cantor que eu estava produzindo na época, eu parei com aquela vida, e aí eu fui apelidado de muitas coisas. A Randy não pega mais mulher. A Randy deixou de compor, não quer ganhar dinheiro, é besta, é burro. E para eu explicar, eu falei, gente, não dá, cara, não consigo, poxa.
A paz excede o entendimento. Eu vendo lá meus amigos lá, comprando apartamentos, caminhonetes na composição, com dinheiro de composição. Eu falo, podia ser eu, mas na verdade podia ser eles aqui no meu lugar. Ou comigo, no meu lugar não, comigo. Comigo aqui. E até hoje o velho homem vê isso aí e dá assim, poxa, se eu estivesse compondo aquelas músicas, atendendo a demanda do mercado, estaria melhor, né? Aí eu falo, que melhor é esse? Que melhor é esse? Melhor financeiramente? Tudo acaba, tudo passa. Vai embora, é vento, é vapor. Correr atrás do vento é uma vida boba, né? Correr atrás do vento nunca pega. Mas a nova modalidade de vida, enxergar que eu tenho um papel de reconciliador, isso deve tocar o nosso coração de tal maneira que a gente vai pensar assim: obrigado, Jesus, obrigado por essa maravilhosa graça, por essa maravilhosa notícia que o Senhor atravessou meu coração como lança e me colocou aos seus pés, e que agora me coloca de pé, me enviando ao mundo para espalhar essa maravilhosa notícia que vai ferir outros corações e colocar pessoas de joelho e logo colocar elas de pé e vai enviar ao mundo num loop infinito de reconciliação. Ele nos confiou essa missão, que nós só cumprimos com paixão, temor e amor. Nesse capítulo, Paulo fala sobre temor e amor. Um autor contemporâneo, N.T. Wright, ele diz que o temor a Deus nos lembra da nossa pequenez em comparação com a grandiosidade de Deus, mas também nos conecta ao seu amor e misericórdia. Preciso temer a um Deus grandioso, Deus que pode tudo e tem o controle do mundo na palma de suas mãos. Mas eu me lembro logo que desse Deus eu sou filho e representante, por amor, pelo amor que Ele me amou primeiro, e por isso eu exerço a misericórdia que me impulsiona a reconciliar todas as coisas. O mundo está em miséria, e misericórdia é pegar a miséria do mundo, olhar para o mundo, enxergar a miséria e trazer ao coração. Miséria na córdia, misericórdia. Quando a gente acorda e lembra daquela máxima que até várias pessoas conhecem, o texto que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não se renovam porque eu acordei, não, é porque Ele é misericordioso, mas para me fazer entender que eu preciso também ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso até quebra o nosso senso assim, né, de barganha. Então eu vou exercer misericórdia, mas o que eu ganho em troca? Alcançar a misericórdia. Você vai exercer misericórdia e vai ver a misericórdia acontecendo. Isso é muito bom. O temor a Deus, eu gosto dessa frase, eu vou repetir: o temor a Deus nos lembra da nossa pequenez em comparação com a grandiosidade de Deus, mas nos conecta ao seu amor e misericórdia. N.T. Wright. E para finalizar, eu gosto de começar a finalizar com uma história. Carol já deve estar enjoada de ouvir falar disso nas pregações. Mas um autor chamado C.S. Lewis, muito feliz em tudo que ele escreveu, principalmente as Crônicas de Nárnia, onde ele escreve sobre um lugar que foi feito de forma muito linda e estava tudo muito bonito, tudo em ordem, até que o mal, através de uma feiticeira, implanta desordem nesse lugar. E aí, quatro irmãos, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, são chamados a ir a Nárnia com algum propósito. Só que um desses irmãos se torna um traidor. Ele trai os outros irmãos por conta de um pote de doce.
Miserável. Um pote de doce. Deve ser muito gostoso esse manjar tudo. As coisas de Nárnia estavam em desordem. Um lugar que era tudo muito bonito estava cinza quando esses irmãos chegam lá. E Edmundo, ele pecou, ele errou, ele vacilou. A condenação iria recair sobre ele. Estava escrito no livro da lei de Nárnia. Edmundo padeceria porque errou. E Aslan, o criador de Nárnia, se coloca no lugar de Edmundo. Edmundo não tinha nada para oferecer para ele. Edmundo, além de tudo, era chato. O personagem era muito chato. Não tinha nada para oferecer. Até o doce ele comeu tudo. Queria mais, não ganhou. A feiticeira não deu. Depois leiam e assistam, é muito bom. Não tinha nada para oferecer. E Aslan, o leão, eu gosto de pensar assim que C.S. Lewis pensou no leão do tempo de Judá. Ele foi esmagado, ele teve sua juba cortada, ele foi humilhado, foi uma cena horrorosa. Tem crianças que vão assistir as Crônicas de Nárnia e morrem de medo. Acho que Elisa, minha cunhada, ela falou que quando ia assistir ficava com medo. Fica tudo escuro assim, e ele tem a juba cortada, é humilhante. Ele foi humilhado. Isso me lembra Isaías 53, do servo sofredor. Mas depois Aslan triunfou sobre a morte e rugiu poderosamente, trazendo vida, constrangendo o coração de Edmundo e dos irmãos também, que não traíram o outro, mas eram errantes também. E esses irmãos agora têm uma missão de cuidar de Nárnia, de fazer coisas boas por Nárnia. Veja se isso te lembra alguma coisa. Não sei qual foi o manjar turco na sua vida, que te fez trair alguém ou alguma coisa, algum princípio, que te fez negociar a sua fé, que te fez errar. Não sei o que você trocou, o que era bom. Eu sei o meu. Carol sabe alguns, quase tudo, né? Tem coisa que não dou conta de contar. Nem sei se ela continua casada comigo, com algumas coisas, se eu contar de algumas coisas do meu passado, não sei. Mas eu acho que eu já contei tudo. Enfim, foco. Eu não sei qual é o manjar turco aí na sua vida. Eu não sei o que te fez negociar a sua fé. Mas se você olha para a história e vê que Deus veio pessoalmente ensinar a humanidade corrompida a amar novamente, colocar as coisas em ordem, derramar o seu sangue para isso, para lavar e redimir corações tão vis quanto o nosso, e triunfar sobre a morte, mostrando que há vida sim. E agora ele pega e fala assim: vão em meu nome e levem a mensagem de salvação. Vão e evidenciem o reino através da reconciliação. Que seja esse o nosso papel de reconciliadores. Quero citar John Piper de novo, acho que vale a pena. Pregue isso para você todas as manhãs. Todas as manhãs. Afirme para você. O mundo está aí para afirmar várias coisas contrárias, por isso, afirme para o seu coração: eu sou um filho, uma filha amado de Deus, que não prestava, não tinha nada para oferecer, mas Ele se deu em meu lugar, e agora Ele me envia. Que honra! Dr. Martin Lloyd Jones era um dos médicos da rainha. Quando ele foi convidado pelo Senhor a deixar a carreira como médico e se tornar um pregador do Evangelho, e ele diz algo muito emblemático: eu fui promovido de um simples doutor, de um simples médico, ao embaixador do reino de Deus. O nosso coração esteja com isso claro todos os dias. Nós somos reconciliadores. Nós somos Edmundos que agora somos considerados justos. O livro de Lewis termina assim: Edmundo foi considerado o justo. O que esse cara tinha para oferecer? Nada. Que justiça ele tinha para fazer? Nenhuma. Nem eu, nem você
nenhum de nós, mas a justiça recaiu sobre nós, porque a ira de Deus recaiu sobre Jesus. E há reconciliação, portanto, com todas as coisas. Olhe para o mundo e veja, tudo cinza. É nosso papel colorir esse mundo. Deus não nos chama para poder se esconder debaixo da nossa cama, dentro de um armário. Deus nos chama para ir ao mundo. Deus nos chama para essa missão. Que a gente possa reconciliar o máximo de coisas que a gente puder. Que eu possa, que Carol possa, que cada um de vocês possam reconciliar. Cada percentual desse representa algo gigantesco. Milhões de pessoas estão desconectadas. Precisamos reconectar através da mensagem do Evangelho. Vamos orar, gente? Carol, vem a gente cantar a música. Senhor, obrigado, Deus. Precisávamos, não merecíamos, ó Deus, o seu amor. Precisávamos. Necessitávamos, mas nunca merecemos. E a sua graça recaiu sobre nós por causa da ira que recaiu sobre Jesus. O que tínhamos para oferecer ao Senhor, Deus? Não tínhamos nada. O Senhor vem e traz essa grandiosa salvação para a nossa vida. Deus, que o entendimento disso nos impulsione, ó Deus, por temor e amor, a espalhar essa notícia de salvação. Eu não conheço o coração de nenhum de ninguém aqui, Senhor. Cada um tem sua particularidade, assim como eu. Sabe aonde está deixando de exercer esse ministério tão lindo que é o da reconciliação. Cada um sabe a área que falha diante do Senhor nesse sentido. Que o Senhor traga luz para que essa nova modalidade de vida seja vivida em plenitude, ó Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Corações aqui nessa noite se colocam diante de Ti, ó Deus, quebrantados, clamando. Ajuda, Senhor. Me ajuda a ser alguém melhor, me ajuda a reconciliar cada vez mais, ou se eu nunca percebi que devo ser reconciliador, me envia agora, Deus. Seja glorificado aqui em nosso meio, Senhor. Seja exaltado, que esse congresso que tem sido e foi uma bênção, ó Deus, seja o start de muitas coisas grandes que o Senhor vai fazer através da juventude dessa igreja, dessa cidade. Abençoe cada um, Senhor, que encabeçou isso, que não mediu esforços para que isso acontecesse. Que ano que vem, ó Deus, nos próximos, cada um possa ter mais e mais o senso do serviço. Nós somos servos. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque a sua graça é real. Obrigado, Senhor. Que essa notícia seja, ó Pai, a primazia, que seja prioridade em nossa boca para anunciar, em nossos corpos para viver. Em nome de Jesus.